Vamos lá, vamos lá. Opa, vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindo à turma do TCC do professor Firmino, né? Nós estamos aqui para falar, para comentar um pouco dessa jornada que vai ser um ano como trabalho de TCC. Então eu vou orientar vocês e a gente vai fazer aí uma parceria, um trabalho super legal, e para isso eu vou começar com essa primeira aula para vocês situarem um pouco do que é o TCC, certo? Nesse primeiro momento é mais para abrir a cabeça de vocês sobre a responsabilidade de fazer um trabalho técnico, né? E posteriormente a gente vai definir os temas, né? Então a primeira coisa, essa primeira imagem que eu coloco para vocês é sobre um estudante, um profissional, né? Que pedra, como a própria imagem aparece aí para vocês. Um profissional parado, um profissional que espera tudo de mão beijada, né? O TCC, principalmente quem trabalha comigo, vai ser um trabalho disruptivo para quebrar essa imagem, né? Então, vocês são profissionais diferentes, né? Profissionais que estão na vanguarda da engenharia civil e vão transformar essa realidade. Então chega de ser o aluno pedra, chega de ser o profissional pedra para enfrentar essa batalha. Estamos juntos aí para isso, ok? Então essa apresentação é intitulada Tudo que seu professor não pode falar sobre TCC, né? Eu vou mostrar os caminhos para facilitar. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para isso, e eu espero lhe ajudar a ter um crescimento, um desenvolvimento que ao longo dos anos, para poder desenvolver essa tarefa, certo? Então vamos lá. No primeiro momento a minha apresentação vai definir o que é um trabalho ótimo de TCC, dar uma visão de trabalho ótimo da engenharia, né? Os principais elementos de texto, né? A escrita ideal, uma escrita que é possível você escrever. O TCC é muito o que vale, o mais importante é o que está escrito, né? No segundo momento, a apresentação, que a gente vai desenvolver técnicas para isso também, né? O impacto de citação, né? Pesquisa científica em internet, né? Como fazer citação. Vocês precisam ter, na própria leitura de vocês precisam observar essa característica de citação, e com essa característica de citação você vai poder melhorar a sua escrita, a sua leitura, né? Então tem citação direta, citação indireta, citação de citação, exemplo, normas e referências, ok? Então essa é como está organizado a apresentação. A primeira coisa, um ótimo TCC, né? Um ótimo TCC, ele é focado em pesquisa, é a pesquisa. Então tudo vai tirar essa ideia de dizer faça 1, faça 2, faça 3. Você agora tem que pesquisar, tem que trazer algo novo. Então TCC é para desenvolver a capacidade do aluno de pesquisar, de entender as mudanças da tecnologia. Então você tem que pensar que você vai escrever algo inédito, algo que não foi escrito ainda, né? Baseado num trabalho focado, né? Vamos dar um exemplo. Olha, eu tenho um coração sensível e acho que o saneamento básico é muito importante para o Brasil. Ótimo, saneamento é importante para o Brasil. Esse é um tema geral, né? A gente precisa focar. Vamos supor, eu quero focar sobre exatamente saneamento em uma comunidade rural. Opa, estou delimitando, estou dando foco
né, sobre o saneamento dentro de uma comunidade rural, como ter uma melhor eficiência da diminuição de mau cheiro, uma solução, né, dentro de um contexto do Vale do Paraíba, ou dentro de um contexto de uma Serra Gaúcha, ou do semiárido nordestino, né? Então, precisa ter essa ideia, qual a área geral, qual o seu foco nessa pesquisa, e aí você vai ter que ter maturidade de usar bastante figuras, fotos, diagramas, tabelas, gráficos que falam sobre isso, né? Então, se lembra sempre nas minhas aulas, ao longo desses 4 anos, já no 5º ano agora de engenharia, vários professores apresentaram para você muita foto, muito gráfico, muita tabela. Isso, de forma geral, lhe ajuda a raciocinar, lhe ajuda a pensar de forma mais rápida. Então, isso é uma característica que você precisa desenvolver. Agora, você tem que elaborar, né? Você tem que pensar nisso, como mostrar um foco baseado em figuras e fotos, né? Diagrama, esse próprio exemplo desse slide que você está vendo agora, é um exemplo de diagrama, certo? É um exemplo de uma organização, né? E isso tudo gerando entre como você vai pesquisar, né? E que resultado vai dar, né? Isso é um ciclo, né? Então você vai pensando, vai escrevendo, já vai pensando no possível resultado que você vai ter ao longo dos anos, certo? Ao longo da pesquisa, desculpe. Então, se você tiver algum estudo de caso, então documenta esse estudo de caso de acordo com sua realidade. Olhe bem, se você está pesquisando sobre, por exemplo, resíduo sólido na cidade de Pindamonhangaba, você mora em Pindamonhangaba, então você tem que usar fotos dessa realidade. Tá morando ali, passou de carro, viu um resíduo sólido da construção civil ali jogado na rua, tendo mau cuidado, passou de frente de uma obra, viu que a equipe, o pedreiro deixou o material atrapalhando o trânsito, coisa do tipo. Só você tira uma foto, bota a data, qual foi o dia, qual foi a rua e documenta isso. Não precisa, né, ficar falando tudo buscando na internet. Tem coisas no seu dia a dia. O engenheiro é aquele profissional que olha o seu dia a dia. Então tem que caracterizar a região, mostrar o contexto social, a importância disso para o seu estado, para a sua região, para o seu país, né? E até para o mundo, se for o caso. Esse é um contexto ótimo de um TCC, né? Aqui eu mostro para vocês algumas figuras e gráficos que falam sobre isso, né? Você tem aí um exemplo, uma figura de um motor, né? Uma tabela aí falando elétrica, computação, tá? Uma faixa, números, né? Figuras de forma geral, ok? Indicativos aí de gráficos, coisa do tipo, ok? E aí você vai desenvolvendo a sua ideia. Então, vai pensando logo de cara como é que estão organizadas as figuras, os textos, quando a gente vai falar sobre leitura daqui a pouco, e aí quando você vai lendo, você vai ter agora, leu, não passa essa figura por cima não, olha como é que a figura foi colocada no texto, como ela se encaixou, porque ela é importante, veja o gráfico, como é que o texto discute esse gráfico, essa figura, essa tabela. Então, passa a ter esses elementos, são elementos chaves de você caracterizar um bom trabalho de TCC, de pesquisa nessa linha, certo? Dentro da engenharia, existem algumas abordagens, né? O engenheiro não existe verdade absoluta. Então, uma possibilidade, aqui é uma lista de possibilidades de TCC, e que pode ser uma ou duas dessas possibilidades. A possibilidade 1 é uma comparação, você vai, estou falando sobre alvenaria estrutural, então eu vou falar das vantagens e desvantagens da alvenaria estrutural, né? Então, pensando em uma alternativa de uma rede dupla de abastecimento de água de um loteamento, quais são as vantagens e desvantagens disso? O que é que isso caracteriza para a população? É uma alternativa de uma nova tecnologia, né? É descrição da área, do problema social que fala sobre isso, né? Engenharia é custo, né? Engenharia econômica, análise de custo, é um foco que você pode abordar dentro do seu TCC. Comecei a pesquisar, gerei dados, tenho informações, vou pensando em custo, vou pensando em quantificar isso. Então, isso
Isso é tudo importante. E ao longo dos anos, desse ano que a gente vai fazer a pesquisa, eu vou observar e vou caracterizar se é possível chegar até uma parte de custo, que tipo de custo, se é um custo geral, se é um custo detalhado, né? Usar alguns programas para isso, para avaliar esse tipo de custo, definição de novas tecnologias, né? Também é importante a gente fazer esse tipo de definição de tecnologias, de metodologia, uma coisa que é feita de um jeito, vou fazer o procedimento para fazer de outra maneira. Então isso é um TCC, né? Novas aplicações, eu fiz um trabalho que foi aplicado para uma casa de um pavimento, vou fazer uma aplicação agora para 2 pavimentos, eu fiz uma aplicação de captação de água de chuva de um sobrado, agora vou avaliar uma escola, vou avaliar um posto. É uma nova aplicação. Existe a metodologia pronta, já tem um software pronto para isso, e eu estou aplicando numa nova aplicação que não foi feita, e vou ter essas comparações, esses novos resultados que nunca foi feito ainda. Um trabalho inédito de TCC, né? Descrição de equações. Então tudo, se lembra que eu falo para vocês que fórmulas e equações é a chave da engenharia. Então eu posso estudar, dizer, avaliar essas equações de outra maneira, né? Então essa é uma possibilidade de a gente ver, de uma outra ótica de um TCC na engenharia, estudar fórmulas, sempre que for possível vou botar lá minhas fórmulas básicas, né? E assim eu vou caracterizar essa primeira fase de um ótimo TCC, certo? Então essa para aqui.